Senhor tem uma vida debaixo do seu controle, Significa que el siervo del Señor tiene una vida bajo su control, que ele tem poder para dominar os seus desejos, que Él tiene poder para dominar sus deseos, que ele tem força para mortificar as suas paixões que Él tiene fuerza para mortificar sus pasiones e que ele tem poder para fazer as coisas certas. y que tiene poder para hacer las cosas bien. É isso que significa uma pessoa disciplinada. Eso significa una persona disciplinada. Hoje eu quero falar sobre a origem desse poder, Hoy quiero hablar del origen de este poder, porque por nós mesmos não somos capazes de dominar as nossas paixões. que por nosotros mismos no somos capaces de dominar nuestras pasiones. Não há em nós poder para mortificar o pecado No hay en nosotros poder para mortificar el pecado. e muito menos não temos força para fazer o que é certo. Tampoco tenemos fuerzas para hacer lo que es correcto. De onde vem então o poder do crente para viver uma vida disciplinada? ¿De dónde viene entonces el poder del creyente para vivir una vida disciplinada? Esse é o assunto que o apóstolo Paulo trata no capítulo 6 da sua carta aos Romanos. Es el asunto que el apóstol Pablo trata en el capítulo 6 de su carta a los romanos. Vou pedir a César que leia do verso 1 até o verso 14. Le voy a pedir a César que lea del versículo 1 hasta el 14. Romanos 6, del 1 al 14. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Essa promessa do verso 14 é maravilhosa. Esta promesa del verso 14 es maravillosa. O pecado não terá domínio sobre vós. El pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Mas como isso é possível? Pero ¿cómo eso es posible? Nós vamos orar agora, Vamos a orar ahora, pedindo a iluminação de Deus para a compreensão dessa pidiendo la passagem. iluminación del Señor para comprensión de este pasaje. Senhor, abre os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei. Señor, abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley. Dá-nos compreensão naquilo que foi revelado aqui, Danos comprensión en lo que fue revelado aquí. porque nós queremos viver como servos disciplinados do Senhor. Porque queremos vivir como siervos disciplinados del Señor. Queremos viver uma vida onde o pecado não tem domínio sobre nós Queremos vivir una vida en donde el pecado no tiene dominio sobre nosotros. e onde nós podemos fazer aquilo que é certo. Y que podemos hacer lo que es correcto. Nos ajuda a entender de que maneira isso pode acontecer. Ayúdanos a entender de qué manera será posible. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Queridos, o apóstolo Paulo escreveu essa carta com um motivo principal em mente. Queridos hermanos, el apóstol Pablo escribió esta carta con un objetivo en su mente.
Ele queria apresentar o evangelho que ele prega à igreja de Roma. Él quería presentar el evangelio que predicaba a la iglesia en Roma. Ele não é o fundador da igreja Él de no es el Roma. fundador, el plantador de la iglesia. E até onde nós sabemos, até escrever essa carta, ele nunca esteve em Roma. Y hasta donde sabemos, hasta escribí esta carta, él no estuvo en Roma. Mas ele precisava do apoio da igreja de Roma para pregar o evangelho na Espanha. Pero él necesitaba el apoyo de la iglesia en Roma para predicar el evangelio en España. E ele queria ir a Roma para conhecer os irmãos. Y él quería ir hacia Roma para conocer a los hermanos. Essa carta é uma carta que prepara a sua chegada. Esta carta es como para preparar su llegada. Nessa carta, Paulo apresenta as doutrinas que ele ensina. En esta carta Pablo presenta las doctrinas que él enseña. E ele faz isso sempre se referindo aos judeus, a Israel, a Abraão e à lei. Y siempre lo hace refiriéndose a los judíos, a Israel, a Abraham, la ley. Porque em Roma havia muitos judeus Porque en Roma había muchos judíos que não gostavam de Paulo, que no querían a Pablo, que achavam que Paulo era um traidor da nação israelita, que creían que era un traicionero, un traidor de la nación, que negava a lei, que negaba la ley, que negava o templo que negaba el templo e que dizia que Israel não tinha mais parte nos planos de Deus. y que decía que Israel no tenía más parte en los planes de Dios. Por isso, aqui na carta aos Romanos, Paulo trata desses assuntos também. Por esto en esta carta a los romanos Pablo trata de esos asuntos también. Nos primeiros 2 capítulos da sua carta, Paulo fala da perdição de todos os homens. En los 2 primeros capítulos él habla de la perdición de los hombres. No capítulo 1, ele fala da perdição dos pagãos. En el capítulo 1 habla de la perdición de los paganos. Estão todos condenados, mesmo que nunca ouviram o evangelho. Están todos condenados, aun aquellos que nunca han escuchado el evangelio. No capítulo 2, ele fala que os judeus também estão En condenados, el capítulo 2 él dice que los judíos también están condenados porque não cumprem a lei de Deus. porque no cumplen con la ley de Dios. Até a metade do capítulo 3, ele então fala que todos pecaram e carecem da glória de Hasta la Deus. mitad del capítulo 3 él dice que todos han pecado y necesitan de la misericordia de Dios. E da metade do capítulo 3 até o capítulo 5, ele fala da justificação pela fé. De la mitad del capítulo 3 hasta el 5 él va a hablar de la justificación por la fe. Como Deus justifica os pagãos e os judeus mediante a fé em Jesus Cristo. Como Dios justifica a los paganos y a los judíos mediante la fe. E ele então, terminando o capítulo 5, fala sobre a lei. Y terminando el capítulo 5, él habla sobre la ley. Ele diz no verso 20: Él dice en el versículo 20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. 20. 6:20 no. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Não, 5:20. 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Paulo disse isso porque certamente haveria uma pergunta. Pablo dijo eso porque seguramente habría una pregunta. Se a salvação é pela fé em Jesus Cristo, por que Deus deu a lei? Si la salvación es por la fe en Jesucristo, ¿por qué Dios nos ha dado la ley? E aqui Paulo diz que a lei foi dada para tornar o pecado maior e mais claro. Pero dice que la ley fue dada para que el pecado sea más claro y más grave. Porque sem a lei não há pecado. Porque sin la ley no hay pecado. Pecado é a transgressão da lei de Deus. Pecado es la transgresión de la ley de Dios. Deus deu os 10 mandamentos não como caminho para a salvação, Dios dio los 10 mandamientos no como camino para la salvación, mas para que ficasse claro que nós somos pecadores pero para que quedara claro que somos pecadores e para mostrar a graça de Deus, y para mostrar la gracia de Dios, que salva pecadores sem as obras da lei. que salva a los pecadores sin las obras de la ley. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Donde abundó el pecado, superabundó la gracia. É isso que Paulo diz no capítulo 5, verso 20. Es lo que Pablo dice en el capítulo 5, versículo 20. Mas então alguém poderia tirar uma conclusão errada. Pero alguien podría llegar a una conclusión errada. Se onde abundou o pecado, superabundou a graça, Si donde abundó el pecado, superabundó la gracia, para que eu conheça mais da graça de Deus, eu tenho que pecar mais. para que yo conozca más de la gracia de Dios, yo tengo que pecar más.
quanto mais eu peco, mais eu experimento a graça de Deus. Cuanto más peco, más experimento la gracia de Dios. Isso pode parecer estranho, Eso puede parecer raro, mas foi ensinado, por exemplo, pelo monge Rasputin na Igreja Ortodoxa da Rússia. pero en Rusia un monje enseñó esa clase de cosas. Ele dizia que o crente devia aprender a pecar com requintes de maldade, Decía que el creyente tenía que aprender a pecar con trazos de maldad. porque quanto mais fundo for o pecado do crente, maior vai ser a experiência do perdão. Porque cuanto más grave es el pecado del creyente, mayor va a ser la experiencia del perdón. Muitas pessoas hoje funcionam assim. Muchas personas hoy en día funcionan así. Elas se dizem cristãs, Se dicen cristianos, sabem que a salvação é pela graça, saben que la salvación es por gracia, sabem que a Bíblia diz que se nós pedimos perdão, Deus perdoa, saben que la Biblia dice si pedimos perdón, Dios nos perdona. e portanto elas abusam da graça de Deus. Por lo tanto, abusan de la gracia de Dios. É isso que Paulo está combatendo aqui no capítulo 6. Es lo que Pablo está combatiendo acá en el capítulo 6. Ele faz uma pergunta no verso 1. Él hace una pregunta en el primer versículo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ou seja, o cristão pode viver pecando para experimentar mais da graça de Deus? O sea, el cristiano puede vivir pecando para experimentar más de la gracia de Dios. Veja a resposta dele no verso 2. Vean la respuesta en el versículo 2. De modo nenhum. En ninguna manera. É uma dupla negativa na língua grega. Acá hay una dupla negativa en la lengua griega. É tão forte que a versão americana King James Es tan fuerte que la versión americana King James traduziu dessa forma: tradujo de esta manera: God forbid, Deus proíba. que Dios prohíba. É isso que, para Paulo, é um absurdo pensar que um crente possa viver pecando. Para Pablo era un absurdo pensar que el creyente podía vivir pecando. Ele não aceita isso. Él no acepta eso. Como viveremos no pecado? ¿Cómo viviremos en el pecado? Se nós morremos para o pecado. Si nosotros morimos para el pecado. É o que ele diz no verso 2. Es lo que dice él en el versículo 2. Essa é a razão pela qual, para o apóstolo Paulo, Esta es la razón por la cual el apóstol Pablo, para ele é um absurdo que o crente viva em pecado. para él es un absurdo que el creyente viva en pecado. Porque o cristão já morreu para o pecado. Porque el cristiano ya murió, ha muerto para el pecado. Se o cristão já morreu para o pecado, Si el cristiano ya murió para el pecado, como ele pode viver pecando? ¿cómo puede él vivir pecando? Mas a pergunta é: eu morri para o pecado? Pero la pregunta es, ¿morí yo para el pecado? Eu me sinto muito vivo para o pecado. Yo me siento muy vivo para el pecado. Quando foi que eu morri para o ¿Cuándo pecado? fue que morí para el pecado? Paulo não está falando de uma experiência pessoal. Pablo no está hablando de una experiencia personal, Pelo menos não aqui. al menos aquí no. O que ele está falando é do que Deus fez há 2000 anos atrás conosco. Está diciendo de lo que hizo Dios hace 2000 años por nosotros. O que ele vai dizer em seguida é que Deus nos uniu na morte de Cristo Luego va a decir que Él nos unió en la muerte de Cristo e também na ressurreição de Cristo. y también en la resurrección de Cristo. Portanto, nós morremos em Cristo e ressuscitamos com Cristo há 2000 anos atrás. Por lo tanto, morimos con Cristo, resucitamos con Cristo hace 2000 años atrás. Nenhum de nós aqui era nascido, Ninguno de nosotros aquí era nacido, pelo menos eu acho. es lo que creo. Deus nos incluiu na morte de Jesus. Dios nos incluyó en la muerte de Jesús. Veja como Paulo explica isso. Veamos cómo Pablo va a explicar eso. Ele diz no verso 3: Él va a decir, él dice en el versículo 3, Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, Porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Há 2000 anos atrás, quando Cristo morreu naquela cruz, ele não estava sozinho. 2000 años atrás, cuando Cristo murió en aquella cruz, él no estaba solo. Havia um ladrão à sua direita, Había un ladrón a su derecha, havia um ladrão à sua esquerda, había un ladrón a su izquierda, e na cruz do meio 1 milhão de pessoas. y en la cruz del medio 1 millón de personas. Cristo levou à morte todos os seus eleitos. Cristo llevó la muerte de todos sus escogidos. Ele estava ali tomando o lugar da sua igreja. Estaba allí en lugar de su iglesia. Quando Cristo morreu, nós morremos com ele. Cuando Cristo murió, morimos con él. A história de Cristo é a nossa história. La historia de Cristo es nuestra historia. Como foi que nós nos tornamos pecadores? ¿Cómo fue que volvimos pecadores? Quando o nosso representante caiu lá no jardim do Éden. Cuando nuestro representante cayó allá en el jardín del Edén. Nenhum de nós estávamos vivos naquela época. Ninguno de nosotros estábamos vivos en aquel momento. Mas Adão era o cabeça da humanidade. Pero Adán era el cabeza de la humanidad. E o que aconteceu com Adão foi aplicado por Deus a toda a sua descendência. Y lo que pasó con Adán fue aplicado a toda su descendencia. Por isso, quando você nasceu, você já nasceu numa raça condenada. Por eso cuando usted nació, ya nació en una raza condenada. Se você me perguntar, pastor, o que é que eu preciso fazer para ir para o inferno? Si usted me pregunta, pastor, ¿qué tengo que hacer para irme al infierno? A resposta é nada. La respuesta es nada. Você já está a caminho, Tú ya estás en camino, porque o seu representante caiu diante de Deus. porque su representante cayó delante de Dios. Ele falhou diante de Él Deus. falló delante de Dios. E as consequências do que ele fez vieram para você. Las consecuencias de lo que él hizo vinieron para usted. Jesus é chamado no Novo Testamento do segundo Adão e o último homem. Jesús es llamado en el Nuevo Testamento como el segundo Adán y el último hombre. Paulo faz essa comparação no capítulo 5. Pablo hace esta comparación en el capítulo 5. Assim como o pecado entrou através de um homem, a salvação veio através de outro homem. Así como el pecado entró a través de un hombre, la salvación vino a través de un hombre. Da mesma forma que nós recebemos o pecado de Adão por sermos os seus descendentes, De la misma forma que nosotros recibimos el pecado de Adán por ser sus descendientes, nós também recebemos todos os benefícios da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, nosso representante. también recibimos todos los privilegios de la muerte de Jesucristo, nuestro representante. Por isso, essa é a questão mais importante da vida. Por eso esta es la cuestión más importante de la vida. Ou você está ligado a Adão, ou você está ligado a Cristo. O está pegado a Adán o está pegado a Cristo. Se você está ligado somente a Adão, você vai receber a condenação eterna por conta do pecado de Adão e dos seus Si pecados. está solamente en Adán, va a recibir toda la recompensa de sus pecados. Mas se você está ligado a Cristo, Pero si estás en Cristo, você vai receber os benefícios da morte de vas Cristo a recibir los beneficios de la muerte de e Cristo da ressurreição de y Cristo. de la resurrección de Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Es lo que está diciendo Pablo. Ele pergunta para os crentes de Roma: Y pregunta a los creyentes de Roma: vocês ignoram isso? ¿ustedes ignoran a eso? Que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele? Que morimos con Cristo, resucitamos con Él. Como podemos viver no pecado? ¿Cómo podremos vivir en el pecado? Já morremos para o Si pecado ya morimos para el pecado, e já ressuscitamos para Deus. ya resucitamos para Dios. O batismo é a ilustração disso, é a confirmação disso, El bautismo es la ilustración, es la confirmación de eso. de que morremos para o pecado e nascemos para De Deus. que morimos para el pecado y nacimos para Dios. Aqui está a base então da afirmação de Paulo. Acá está la base de la afirmación de Pablo. O crente não pode viver pecando. El creyente no puede vivir pecando. Aqui eu preciso explicar alguma coisa. Acá necesito explicarles algo. Eu não estou aqui defendendo o perfeccionismo. Acá no defiendo el perfeccionismo. Há pessoas na história da igreja que defenderam que o crente pode chegar num estágio de maturidade Hay gente que con el tiempo defendió que el creyente puede llegar a un estadio, un grado de maturidad no qual ele não peca mais. en lo cual él no peca más. Esse movimento está muito ligado aos movimentos de avivamento e também aos movimentos wesleyanos. Esos movimientos están muy cerca de los movimientos de avivamiento y wesleyano.
E também dentro do movimento pentecostal. y también en el movimiento pentecostal. Há pessoas que acreditam na perfeição cristã. Hay personas que creen en la perfección cristiana. O meu sogro é um pastor da Holanda. Mi suegro es un pastor holandés, É um homem de Deus. es un hombre de Dios. E ele diz que toda vez que encontra uma pessoa que se considera perfeita, Toda vez que él se encuentra con una persona que se considera perfecta, ele diz: me apresente a sua esposa, él me dice, presentame a su esposa, que aí eu vou perguntar para ela. y le voy a preguntar a ella. Essa é uma maneira muito rápida de destruir a ideia da perfeição. Es una manera muy rápida de destruir la idea de la perfección. Mas por outro lado, eu acredito que o cristianismo evangélico está vivendo abaixo do padrão de Deus. Pero por otro lado, yo creo que el cristianismo evangélico está viviendo más abajo del padrón. Muitas vezes eu ouço pessoas orando e dizendo assim: Muchas veces escucho personas orando y diciendo, Pai, perdoa a multidão dos meus pecados. Padre, perdona la multitud de mis pecados. Eu tenho pecado por pensamento, palavras e obras. He pecado por pensamiento, palabras y obras. Então não é crente? Entonces no es creyente. Pelo que Paulo está dizendo, não é? Por lo que dice Pablo, no lo es. Para Paulo, ele não acredita que um crente possa viver pecando. Para Pablo, él no cree que un creyente pueda vivir pecando. Eu fiz meu mestrado na África do Sul. Hice mi mestrado en Sudáfrica. E eu me lembro de uma viagem que fiz do centro da África até a cidade do Cabo. Y me acuerdo de un viaje que hizo del centro de África hasta la ciudad de Cabo. Foi uma viagem maravilhosa. Haciendo un viaje maravilloso. Éramos eu, minha esposa e mais um casal num carro alugado. Era mi esposa, yo y una pareja con un auto alquilado. E foram 5.000 quilômetros, Fueron 5.000 kilómetros, cerca de 3 semanas. como 3 semanas. Quando nós voltamos lá para o coração da África, Cuando volvimos al corazón de África, um amigo perguntou: mi amigo preguntó, vocês tiveram algum problema com o carro? ¿tuvieron algún problema con el auto? E eu respondi: nós tivemos um pneu furado. Y le contesté, tuvimos una goma pinchada. Mas o que é um pneu furado em 5.000 quilômetros? Que es una goma pinchada en 5.000 kilómetros. Mas se o seu pneu fura a cada quilômetro, Pero si tu pneu, su goma pincha cada 5 kilómetros, alguma coisa está errada. algo malo está pasando. Pecado deveria ser um acidente na vida do cristão. El pecado tendría que ser un accidente en la vida del E cristiano. não deveria ser a nossa maneira de Y viver. no nuestra manera de vivir. O pecado deveria ser algo raro e uma exceção na vida do cristão. Tendría que ser algo raro, una excepción en la vida del cristiano. E não a maneira costumeira de viver. No su manera, su costumbre de vivir. Como eu disse, eu não creio em perfeccionismo. Como les dije, no creo en perfeccionismo. A minha mulher me lembra disso todo dia. Mi mujer todos los días me acuerda de eso. E também a minha consciência. Y también mi conciencia. Mas eu sei também que é possível nós vivermos em santidade diante de Pero Deus. también lo sé que es posible vivir en santidad delante de Dios. E eu sei também que nós podemos romper as cadeias do pecado. También creo que podemos romper con las cadenas del pecado. Não porque existe força em nós. No porque haya fuerza en nosotros. Não porque temos muita disciplina por nós No mesmos. porque tengamos mucha disciplina por nosotros mismos. Mas porque estamos unidos a Cristo na sua morte e na sua Pero ressurreição. porque estamos unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. O poder da morte de Cristo e o poder da sua ressurreição atuam em nós. El poder de la muerte de Cristo y su resurrección actúa en nosotros. Isso aconteceu há 2000 anos atrás. Eso pasó hace 2000 años atrás. Mas o Espírito Santo de Deus aplica isso hoje em nossos Pero el dias. Espíritu Santo aplica eso hoy en nuestros días. Foi para isso que o Espírito Santo veio. Fue para eso que vino el Espíritu Santo. O Pai planejou, El Padre planeó, o Filho executou el Hijo ejecutó e o Espírito Santo aplica. y el Espíritu Santo lo aplica. Ele aplica em nós, os crentes, os benefícios da morte e da ressurreição de Y le aplica Jesus. en nosotros los creyentes los beneficios de la muerte de Jesucristo. Mas em termos práticos, como é que nós experimentamos o poder da morte e da ressurreição de Jesus En Cristo? términos prácticos, ¿cómo experimentamos el poder de la muerte y resurrección de Jesucristo? Paulo fala de 3 coisas. Pablo va a hablar de 3 cosas. Primeiro,
precisamos saber disso. Primero necesitamos saber de eso. Segundo, devemos nos considerar assim. Debemos considerarnos así. E terceiro, devemos nos oferecer a Deus. Y tercero, debemos ofrecernos a Dios. Está tudo aqui no texto. Está todo aquí en el texto. Então a primeira coisa, nós temos que saber isso. La primera cosa es que tenemos que saber de eso. Verso 6. Versículo 6. Leia, por favor. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aqui no verso 6, o apóstolo Paulo está explicando de que maneira podemos viver uma vida santa. En el versículo 6, Pablo está explicando la manera que podemos vivir una vida santa. Nós temos que primeiro saber que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Primero tenemos que saber que nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo. Paulo coloca muita ênfase no conhecimento. Ele pone mucho énfasis en el conocimiento. Veja que no verso 3 ele pergunta: vocês ignoram isso? Veamos que en el versículo 3 él dice: ¿no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Vocês não sabem? Ustedes no lo saben, Vocês ignoram? ustedes ignoran. No verso 6, sabendo isso. Versículo 6, sabiendo eso. No verso 9, sabedores. Versículo 9, sabedores. Verso 16, não sabeis. 16, no sabéis. O tempo todo Paulo está perguntando. Todo el tiempo Pablo está haciendo preguntas. Vocês desconhecem essa verdade? Ustedes no conocen estas verdades. Ou seja, a primeira coisa que nós temos que fazer é conhecer essa verdade. O sea, la primera cosa que tenemos que hacer es conocer esta verdad. O que nós temos que saber? ¿Qué tenemos que saber? Verso 6. Versículo 6. Que foi crucificado com Cristo o nosso velho homem. Que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Na cruz do Calvário, Cristo não estava somente derramando o seu sangue pelos pecados. En la cruz del Calvario no estaba solamente Jesús derramando sangre sobre los pecados, Mas ele estava levando na cruz o pecado. pero él estaba llevando en la cruz el pecado. O sangue é para os pecados, plural. La sangre es para los pecados, en el plural. Mas a cruz é para o pecado, singular. Pero la cruz es para el pecado, O singular. pecado é o que eu sou, El pecado es lo que yo soy. que Paulo chama aqui de velho homem. Es que Pablo llama viejo hombre. É chamado de velho homem porque é a natureza de Adão, Dice viejo hombre porque es la naturaleza de Adán, que foi o primeiro homem que fue el primer hombre. e, portanto, o mais velho. Y por lo tanto, lo más viejo, lo Nós más somos grande. filhos de Adão Nosotros somos hijos de Adán. e temos a natureza adâmica em Y nós. tenemos la naturaleza adámica en nosotros. Nós não podemos vencer essa natureza. Nosotros no podemos vencer esta Não naturaleza. podemos vencer o velho homem. No podemos vencer al viejo hombre. Nós tentamos, Intentamos, mas nunca conseguimos. pero nunca lo lograremos. Só tem um remédio para o velho homem: Solo hay un remedio para el viejo hombre: a cruz. la cruz. E foi isso que Deus fez há 2000 anos atrás. Y fue lo que hizo Dios hace 2000 años. Foi crucificado com Cristo o nosso velho homem. Fue crucificado con Cristo nuestro viejo hombre. O sangue é para a culpa dos nossos pecados. La sangre es para la culpa de nuestros pecados. Mas a cruz é para quebrar o domínio do pecado sobre nós. Pero la cruz es para romper el dominio del pecado sobre nosotros. Veja o que ele diz no final do verso 6. Veamos lo que él dice al final del versículo 6. Ele disse que foi crucificado com Cristo, nosso velho homem, Que fue crucificado con Cristo nuestro viejo hombre, para que o corpo do pecado seja destruído para que el cuerpo del pecado sea destruido e para que não, veja, presta atenção, para que não sirvamos ao pecado como escravos. a fin de que no sirvamos más al pecado Como escravos. como esclavos. Nós não servimos mais ao pecado como escravos. Nosotros no servimos más al pecado como O esclavos. pecado não é mais o nosso patrão. El pecado no es más nuestro patrón. Nós não temos que obedecer ao pecado. No tenemos más que obedecer al pecado. Estamos livres do domínio do pecado. Estamos libres del dominio del pecado. Não somos obrigados a pecar. No somos obligados a pecar. O pecado não terá domínio sobre vós, El pecado no tendrá dominio sobre vosotros, para que não sirvamos o pecado como escravos. para que no sirvamos al pecado como esclavos. Você tem que saber isso. Tú tienes que saber eso. Muitos crentes não sabem disso. Muchos cristianos no saben de eso.
E eles tentam santificar-se por sua própria disciplina. Intentan santificarse por su propia disciplina. Eles fazem propósitos, Hacen propósitos, fazem metas, crían metas, fazem promessas a Deus, hacen promesas a Dios, especialmente no fim do ano, começo do ano novo. Principalmente al final del año y el inicio del año siguiente, Mas não conseguem cumprir, pero no consiguen cumplir, porque não conseguem dominar o velho homem. porque no consiguen dominar al viejo hombre. Eles não sabem que Deus já cuidou disso. Él no sabe que Dios ya cuidó de eso. Conta a história de um homem que morava na Canadá Cuéntase una historia de un hombre que vivía en Canadá e que soube que haviam descoberto ouro na Austrália. y se enteró que habían descubierto el oro en Australia. Ele vendeu tudo que tinha, Él vendió todo lo que tenía, pegou um navio entró en un navío e foi para a Austrália. y se fue a Australia E foi garimpar ouro. y fue a buscar oro. Depois de 3 anos não achou nada. Después de 3 años no encontró nada, Perdeu tudo. perdió todo. Só sobrou um pouquinho de dinheiro Solo tenía un poquito de dinero que dava para comprar a passagem para voltar para o seu país. que alcanzaba para comprar el boleto para volver a su país. Ele foi ao porto e comprou a passagem de navio. Se fue hasta el puerto y compró el boleto de vuelta para su navío. E com o dinheiro que sobrou, ele comprou um pacote de pão e um pedaço de queijo, Y lo que sobró de dinero compró un paquete de pan y un pedazo de queso, que era para comer durante a que viagem. era para comer durante el viaje. Depois de uma semana, acabou o pão e acabou o queijo. Después de una semana se terminó el pan, se terminó el queso. A viagem durava um mês El viaje tardaba como un mes e ele começou a ter fome. y empezó a tener hambre. E ele estava muito angustiado. Y estaba muy angustiado. E o que lhe dava mais angústia é passar pelo restaurante do navio Y lo que más angustiaba que pasaba enfrente al restaurante del navío e via todos os passageiros comendo. y veía que todos los demás pasajeros comían. Aquilo lhe deixava mais triste Eso le ainda. dejaba más triste aún. Então ele se fechou no seu camarote para morrer. Entonces se encerró en su pieza para morir. O capitão do navio sentiu a falta El dele capitán del navío dio falta de él e foi no camarote e bateu na y porta. fue a su pieza y golpeó la puerta. O homem abriu a porta e chamou o capitão. El hombre abrió la puerta y le llamó al capitán. E o capitão disse: "Estamos sentindo sua falta, tá tudo bem?" El capitán dijo: te estamos extrañando, ¿está todo bien? Ah, capitão, o senhor não sabe a minha história. No, capitán, usted no sabe mi historia. Minha história é muito Mi triste. historia es muy triste. E contou ao capitão a sua Y história. le contó al capitán toda su historia. E no fim disse: "Eu não tenho dinheiro mais, meu dinheiro acabou, a minha comida acabou." Mi dinero acabó, terminó y mi comida también. O capitão deu uma risada. El capitán se puso a reír. O senhor não sabia que as refeições estavam incluídas no bilhete de No viagem? sabía que en tu boleto todas las reflexiones, alimentación estaban incluidas. Assim é muito crente. Hay muchos creyentes que son así. Eles não têm ideia da riqueza do No evangelho. tienen idea de la riqueza del Se evangelio. contentam a passar fome, comendo pouco ou nada, Se conforman en tener hambre comiendo poco o casi nada, porque não compreendem a profundidade do evangelho de Cristo. porque no comprenden la profundidad del evangelio de Cristo. Então a primeira coisa, você tem que saber o que Deus ensina na Bíblia sobre isso. La primera cosa, tienes que saber lo que Dios enseña en la Biblia con respecto a eso. Você tem que saber que o seu velho homem foi crucificado com Cristo, Tienes que saber que su viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que você não sirva mais ao pecado como escravo. para que no sirvas más al pecado como esclavo. Da mesma forma, você tem que saber que você ressuscitou com Cristo De igual modo, tienes que saber que has resucitado con Cristo e que você está sentado com Cristo à direita de Deus. y que estás sentado con Cristo a la diestra de Dios. E que ao ressuscitar com Cristo você venceu as cadeias do pecado. Y al resucitar con Cristo venciste las cadenas del pecado. É isso que você tem que saber. Es lo que tienes que saber. Veja o que Paulo diz aqui no verso 7. Veamos lo que Pablo dice en el versículo Quem 7. morreu está justificado do pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. No verso 8, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. E no verso 9, presta atenção, ele usa a palavra saber mais uma vez. En el versículo 9, atención porque va a utilizar la palabra saber una vez más. Ele diz: sabedores que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, e a morte não tem domínio sobre ele. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere.
la muerte no se aseñorea más de él. E se nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, Si nosotros morimos con Cristo, resucitamos con él, o pecado também não tem mais domínio sobre el nós. pecado también no tiene más dominio sobre nosotros. Verso 10: quanto a ter morrido, de uma vez morreu para sempre, de uma vez morreu para o pecado, quanto a viver, vive para Deus. Versículo 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Me lembrei agora de uma outra história Me hice acordar una otra historia que aconteceu nos Estados Unidos muitos anos atrás. que pasó en los Estados Unidos hace muchos años. Um fazendeiro do Texas Un hacendero, un tipo que tenía haciendas, tinha uma fazenda muito grande, tenía una hacienda, una granja muy grande, mas a região era muito seca pero la región era muy seca e todo o seu gado estava morrendo. y todo su ganado estaba muriendo. Não dava para plantar nada. No se podía plantar nada. E chegaram algumas pessoas e compraram a sua fazenda Y algunas personas llegaron y compraron su hacienda por um preço muito baixo. por un precio muy bajo E depois descobriram que tinha petróleo na terra. y descubrieron que había petróleo en la tierra. E os novos compradores ficaram extremamente Y los ricos. nuevos compradores se han vuelto millonarios. O antigo fazendeiro era rico e não sabia. El antiguo dueño era rico y no sabía. Assim também são muitos cristãos. Así también son muchos de los cristianos. Eles não sabem, Ellos no lo saben. não gostam de doutrina, No les gusta doctrina. não gostam de estudar a No les Bíblia, gusta estudiar la não Biblia. gostam de meditar na palavra de No, Deus. no les gusta meditar en la palabra de Dios. Portanto, eles não sabem. Por lo tanto, no lo saben. Portanto, não têm força contra o Por pecado. lo tanto, no tienen fuerza en contra del pecado. Vivem uma vida subcristã. Viven una vida subcristiana, casi cristiana. A primeira coisa, então, é você tem que saber. La primera cosa es tenías que saberlo. A segunda coisa é considerar-se. La segunda cosa es considerarse. Veja o que Paulo diz no verso 11. Veamos lo que dice Pablo, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Saber somente não é suficiente. Solo saber no es suficiente. Você tem que considerar-se. Tiene que considerarse. Você tem que considerar-se como aquilo que a Bíblia diz que você é. Tiene que considerarse como aquello que la Biblia dice que uno es. Tem uma história muito interessante que aconteceu na minha cidade. Hay una historia muy interesante que sucedió en mi ciudad. Há muitos anos atrás começou a loteria esportiva, Muchos años atrás empezó la lotería deportiva, onde as pessoas apostavam e grandes fortunas, muito dinheiro no resultado dos jogos. donde la gente apostaba mucho dinero en los resultados de los juegos. Então as pessoas ficavam acompanhando pelo rádio o resultado dos jogos. Y la gente se quedaba en sus casas escuchando la radio, esperando los resultados de los juegos. Os jogos começavam geralmente na sexta-feira Los partidos empezaban normalmente en los días viernes, e depois no sábado e terminavam no domingo à noite. seguían el sábado y terminaban domingo por la noche. As pessoas ficavam escutando o resultado para saber se iam ganhar. La gente quedaba escuchando los resultados para saber si iban a ganar algo. E esse homem fez uma aposta Y había un hombre que hizo una gran apuesta e começou a verificar que estava acertando todos os resultados que ele tinha apostado. y se dio cuenta que estaban bien todos sus resultados, combinaba con las respuestas. Só faltava um jogo, Faltaba un partido nomás, un juego. domingo à noite. Domingo por la noche. Ele estava escutando no rádio. Y él escuchando por la radio. E aí o jogo acabou. Se terminó el partido Ele acertou o resultado. y acertó en el resultado. Isso significava que ele ia ganhar milhares de reais. Significaba que iba a ganar millones de reales. O que é que ele fez? ¿Qué hizo él? Quando ele soube o resultado, Cuando supo el resultado, ele se considerou rico. se consideró rico. Deu o carro dele para o vizinho. Regaló su auto a su vecino. Deu a sua casa para a sua sogra. Regaló su casa a su suegra. Queimou todos os móveis velhos na rua. Quemó todos los muebles viejos en la calle. No dia seguinte, ele teve uma tristeza. El día siguiente tuvo una tristeza. Ele descobriu que mais 5.000 brasileiros também tinham acertado. Descubrió que 5.000 brasileños más también habían ganado el premio. Ele não ia ganhar nada. No iba a ganar nada. Mas meu ponto aqui, ele soube e considerou-se como rico. Mi punto aquí es que él supo y se consideró.
Ele agiu como uma pessoa rica. Ele actuó como una persona rica. A diferença é que ele se baseou numa mentira, La diferencia es que él estaba basado en una mentira. mas nós estamos baseados na infalível palavra de Deus. Nosotros estamos basados en la infalible palabra de Dios. A palavra de Deus diz: você morreu com Cristo para o pecado. La palabra de Dios dice, ustedes murieron con Cristo para el pecado. Considere-se assim. Considérese así. Viva dessa maneira. Viva de esta manera. Se aproprie disso pela fé. Apropríese de eso por la fe. Tem uma história sobre Agostinho, Hay una historia sobre Agustín, que tinha tido uma vida muito errada antes de conhecer a Jesus. tuvo una vida muy equivocada antes de conocer a Jesús. Agostinho é um dos pais da igreja mais conhecidos. Agustín es uno de los padres de la iglesia más conocidos. É um dos maiores teólogos da igreja cristã. Es uno de los mayores teólogos de la iglesia. Mas ele se converteu já tarde Pero se convirtió muy tarde e teve uma vida muito errada. y tuvo una vida muy equivocada. Tinha muitas amantes. Tenía muchas amantes. Um dia ele estava caminhando pela sua cidade, Un día estaba caminando por su ciudad. ele já era crente, Él ya era cristiano e de repente uma amante o reconheceu. y de repente una amante lo reconoció. E ela começou a gritar: Y él empezó a gritar: Agostinho, Agostinho! Agustín, Agustín. Agostinho não ouviu, Él no escuchó. não queria escutar. Él no quería escuchar. Continuou andando. Siguió caminando. E a mulher atrás Y dele, la mujer detrás de él, gritando: Agostinho, Agostinho, sou eu. gritando: Agustín, Agustín, soy yo. Agostinho virou e disse: mas não sou eu. Él se dio de vuelta y dijo: pero yo no soy más yo. Considerou-se morto. Se consideró muerto. Viveu como uma pessoa morta para o pecado. Vivió como una persona muerta para el pecado. Então não precisa somente saber, você tem que se considerar morto. No es necesario solamente saberlo, pero tiene que considerarse muerto. Não é uma questão de sentimentos, No es una cuestión de sentimientos. porque você vai sentir o desejo de pecar todo dia no seu coração. Porque siempre va a sentir el deseo de pecar todos los días en su corazón. Há uma diferença entre ser tentado e pecar. Hay una diferencia entre ser tentado y pecar. Ser tentado não é pecado. Ser tentado no es pecado. Senão o Senhor Jesus teria pecado lá no deserto quando foi tentado pelo diabo. Si no, Jesús habría pecado en el desierto cuando fue tentado por Satanás. Pecado é quando você aceita a tentação. Pecado es cuando aceptas a la tentación. Eu não posso evitar que uma mulher bonita passe na minha frente, Yo no puedo evitar que una mujer bonita pase por delante mío, mas eu posso evitar a segunda olhada. pero puedo evitar la segunda mirada. Há uma diferença entre tentação e pecado. Hay una diferencia entre tentación y pecado. Não é uma questão de você sentir, No es una cuestión de sentir, mas de você aceitar o que a palavra de Deus diz. pero de aceptar lo que dice la palabra de Dios. Foi crucificado com ele o nosso velho homem. Fue crucificado con él nuestro viejo hombre. Considerai-vos mortos para o pecado Consideraos muertos para el pecado e vivos para Deus. y vivos para Dios. Esse é o segredo da santidade diária. Este es el secreto de la santidad diaria. A minha disciplina não é baseada na minha força, Mi disciplina no está basada en mi fuerza, mas naquilo que Deus fez por mim em Cristo Jesus. en aquello que Dios hizo por mí en Cristo Jesús. Unido a Jesus Cristo, eu posso dizer não para o pecado. Unido a Jesucristo, yo puedo decir no al pecado. Agora vamos para a terceira coisa. Ahora vamos para la tercera cosa. Está no verso 12 a 13. Está en los versículos 12 y 13. Paulo diz nos versos 12 e 13: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus conciencias. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No verso 12, Paulo então dá essa ordem: Versículo 12, Pablo entonces da esta orden. não permita que o pecado reine no seu corpo. No permita que el pecado reine en su cuerpo. Note que ele diz, portanto, Vean que él dice, por lo tanto, ou seja, porque você está unido a Cristo na sua morte e na sua ressurreição, o sea, porque estás unido a Cristo en su muerte, en su resurrección, não deixe que o pecado domine
a sua vida, No deje que el pecado domine su vida. para que você obedeça às suas paixões. Para que obedezca a sus pasiones. Aqui Paulo representa o pecado como se fosse um rei. Acá Pablo presenta el pecado como si fuera un rey. Um rei que está dentro de nós, Un rey que está dentro de nosotros. que quer governar a minha vida, Que quiere gobernar mi vida. que quer governar a minha Que mente, quiere gobernar mi mente. meus membros, Mis miembros. os meus sentimentos. Mis sentimientos. Paulo disse: não permita que o pecado controle você. Él dice, no permitan que el pecado controle a ustedes. Você não precisa obedecer às suas paixões. No necesitas obedecer sus pasiones. Todo mundo lembra da história da saída da nação de Israel do Egito. Todos se acuerdan de la historia de cuando salieron, la nación de Israel salió del Egipto. Deus usou Moisés para tirar os seus filhos do Egito. Dios usó a Moisés para quitar a su pueblo del Egipto. Eles tinham sido escravos por 450 anos. Habían sido esclavos por 450 años. Eles haviam nascido escravos. Ellos habían nacido esclavos. Toda a vida eles tinham sido escravos de Faraó. Fueron esclavos toda la vida de Faraón. Mas agora Deus os libertou através de Moisés. Pero ahora Dios los libera por medio de Moisés. E Deus os conduziu até o Mar Y Vermelho. Dios los condujo hasta el Mar Rojo. E Deus abriu o mar diante Y deles Dios abrió el mar delante de ellos para que eles pudessem passar. para que ellos pudieran cruzar. Aquilo era o símbolo da libertação final deles. Era el símbolo de la liberación final de ellos. Do outro lado ficou Y Faraó. del otro lado quedó Faraón. Eu fico imaginando a seguinte cena. Me pongo a imaginar la siguiente escena. Depois que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, Después que los israelíes cruzaron el Mar Rojo, estavam do outro lado estaban del otro lado e Faraó ficou do lado de cá. y Faraón se ha quedado del lado de acá. E Faraó começou a gritar: Y Faraón empezó a gritar, voltem meus escravos, vuelvan mis esclavos. vocês me obedeceram a vida toda, Ustedes me obedecieron toda la vida. vocês nasceram debaixo do meu reinado, Ustedes nacieron bajo mi reinado. venham fazer a minha vontade. Vengan a hacer mi voluntad. Agora imagine que um israelita ouviu a voz de Faraó Imagínense que un israelí escuchó la voz de Faraón e se jogou no mar y se tiró en el mar e nadou de volta y nadó de vuelta e se ajoelhou diante de y se Faraó. arrodilló delante de Faraón. Parece ridículo, não parece? Parece muy ridículo eso, Mas é exatamente o que você faz toda vez que você peca. pero es lo que tú haces toda vez que tú pecas. Você não é mais escravo do pecado. No eres más esclavo del pecado. O pecado nos chama. El pecado nos llama. Ele manda que nós o obedeçamos. Él quiere que le obedezcamos. Como sempre obedecemos nossa vida toda. Como toda la vida lo obedecemos. Mas agora nós somos livres. Pero ahora somos libres. Não somos mais escravos No do pecado. somos más esclavos del pecado. Você não tem que obedecer a voz do pecado No no seu tienes que coração. obedecer la voz del pecado en su É isso corazón. que Paulo está dizendo no verso 12. Es lo que Pablo está diciendo en el versículo Não 12. reine o pecado em vosso corpo mortal, No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que obedeça às suas paixões. para que obedezcáis sus pasiones. Verso 13. Versículo 13. Continuando a mesma ideia, Siguiendo en la misma idea, Paulo diz: não ofereça os seus membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, Pablo dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de los muertos, e os vossos membros como instrumentos de justiça. y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Primeiro, nós temos que saber. Primero tenemos que saber. Segundo, nós temos que crer e nos considerar. Segundo, tenemos que creer y considerarnos. E terceiro, nós temos que nos oferecer a Deus. Y tercero, tenemos que ofrecernos a Dios. Só podemos nos oferecer a Deus para servi-lo porque nós estamos libertos do pecado. Solo podemos ofrecernos a Dios a servicio porque fuimos liberados del pecado. Ninguém pode servir dois senhores. Nadie puede servir a dos señores. Foi isso que Jesus ensinou. Fue lo que enseñó Jesús. Eu só posso me tornar um servo de Deus Solo puedo tornarme un siervo de Dios se eu for libertado do domínio do pecado. si soy libertado del dominio del pecado. Veja a promessa do verso 14. Veamos la promesa en el verso 14. O pecado não terá domínio sobre vós, Porque el pecado no se aseñorará de vosotros, porque não estáis debaixo da lei, porque no estás bajo la ley, mas debaixo da graça. sino bajo
la gracia. Paulo aqui termina exatamente como ele começou. Pablo termina exactamente como empezó, Porque ele começou com a seguinte pergunta: porque él empezó con la siguiente pregunta. nós vamos continuar pecando porque não estamos mais debaixo da lei? ¿Seguiremos pecando porque no estamos más bajo la ley? A resposta de Paulo é: exatamente porque nós não estamos debaixo da lei é que nós podemos viver uma vida de sem pecar. La respuesta es porque exactamente por eso que no estamos bajo la ley podemos vivir una vida sin pecado. A graça de Deus não somente perdoa os meus pecados, La gracia no solo perdona mis pecados, mas me dá força para vencer o domínio do pero pecado. también me da fuerzas para vencer el dominio del pecado. Nós cristãos somos muito esclarecidos quanto a graça nos livrar da culpa do pecado. Como cristianos tenemos muy claro la idea de la gracia, Nos livra da culpa do que pecado. la gracia nos libera de la culpa del pecado. Nós falamos muito sobre a justificação pela fé. Hablamos mucho de la justificación por la fe, Como Deus perdoa a nossa culpa gratuitamente. como Dios perdona nuestra culpa de forma gratuita. Mas isso é apenas uma parte do problema. Pero es solo una parte del problema. Nós precisamos de 3 salvações. Necesitamos de 3 salvaciones. Nós precisamos ser salvos da culpa do pecado. Salvos de la culpa del pecado. Isso Cristo fez quando derramou seu sangue tomando o nosso lugar. Eso hizo Cristo con la cruz derramando su sangre por nuestros pecados. Nós precisamos ser salvos do domínio do pecado. Salvos del dominio del pecado. Isso Cristo fez na cruz quando levou o nosso velho homem ali na cruz. Eso hizo Cristo cuando fue a la cruz y llevó nuestro viejo hombre en la cruz. E o Espírito Santo aplica isso hoje em nossos corações. El Espíritu Santo aplica eso hoy en nuestros corazones. E nós precisamos ser salvos da presença do pecado. También tenemos que ser salvos de la presencia del pecado. Isso só vai acontecer na ressurreição dos mortos, Eso lo va a pasar a suceder en la resurrección de los muertos, quando Cristo voltar. cuando vuelva Cristo. Mas aqui, hoje, aqui e agora, Pero hoy, aquí, ahora, Deus deseja nos ajudar a entender que Cristo nos livra também do domínio do pecado. Dios quiere hacerlo entender que Cristo también nos libera del dominio del pecado. Primeiro nós temos que saber que isso é possível. Primero tenemos que saberlo, que eso es posible. Precisamos saber que já estamos unidos a Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Saber que ya estamos unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Temos que nos considerar assim. Tenemos que considerarnos así. Isso significa que eu vou renunciar a tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Significa que voy a renunciar a todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. E eu vou me apresentar a Deus como servo Y dele. que voy a presentarme a Dios como su siervo. Senhor, tu me livraste do domínio do pecado. Señor, tú me has librado del dominio del pecado. Aqui me ofereço a ti como teu servo. Aquí me ofrezco a ti como tu siervo. Usa-me para a tua glória. Úsame para tu gloria. Usa-me para fazer a tua Úsame para vontade. hacer tu voluntad. Eu tenho quase 45 anos de crente. Yo tengo casi 45 años de creyente. E ainda hoje eu tenho que aprender a fazer isso todo dia. Aún hoy tengo que aprender a hacer eso todos los días. Até o dia da minha morte eu vou ter que saber, considerar e oferecer. Hasta el día de mi muerte tendré que saber considerar y ofrecer. Esse é um processo diário. Es un proceso diario. Todo dia temos que fazer isso. Todos los días tenemos que hacerlo. E como nós o fazemos? ¿Cómo lo hacemos? Tirando tempo para comunhão com Deus. Separando tiempo para la comunión con Dios. Tempo para ler a Bíblia e meditar sobre ela. Tiempo para leer la Biblia y meditar sobre ella. Tempo para orar a Deus. Tiempo para orar a Dios. Tempo para confessar os meus pecados e examinar o meu coração. Tiempo para confesar mis pecados y examinar mi corazón. Pedir a Deus que me revista do Senhor Jesus. Pedir a Dios que me revista del Señor Jesús. Que Ele me encha do Espírito Que Santo. Él me llene del Espíritu Santo. Porque somente assim eu serei um servo disciplinado. Porque solamente así seré un siervo disciplinado. A fonte do meu poder é minha união com Cristo La fuente de mi poder es mi unión con Cristo e não de mim mesmo. y no de mí mismo. Oremos. Oremos. Nosso Deus, nós queremos viver uma vida santa. Nuestro Dios, queremos vivir una vida santa. Talvez muitos de nós que estamos aqui Quizás muchos de los que estamos aquí estamos acostumados com uma vida subcristã. estamos acostumbrados con una vida subcristiana. Não conhecemos a alegria de uma vida de santidade. No conocemos la alegría de una vida de santidad. Eu quero pedir que o Senhor abra os nossos olhos. Te quiero pedir que abra nuestros ojos, Que o Senhor nos dê fé, que nos dé fe, para que nos consideremos assim. para que nos consideremos así.
E dá-nos graça para nos apresentar a Ti, Danos gracias para presentarnos delante de ti, para Te servir de todo o coração. para servirte de todo corazón. Abençoa essa conferência em nome de Jesus. Bendice esta conferencia en el nombre del Señor Jesús. Amém. Amén. Muitas graças, hermanos. Muito obrigado, irmãos.